Olá pessoal, meu nome é Isabela do Mandala Espiritual e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a carta O Mestre do Tarô Zen de Osho. Essa é a carta número 23 dos Arcanos Maiores e é a última carta dos Arcanos Maiores do Tarô Zen de Osho. E o Tarô Zen de Osho ele é diferente de outros tarôs exatamente por isso, né? Os outros têm 22 cartas, só que aqui traz uma interpretação que os Arcanos Maiores são a nossa jornada da vida, né? Essas 22 cartas são a jornada da vida, só que o Osho traz essa interpretação, que o último estágio é esse estágio de um mestre. E tanto na espiritualidade quanto na filosofia, quando a gente pega geralmente, né, tem uma interpretação do senso comum para uma coisa e uma interpretação da filosofia ou da espiritualidade sobre essa mesma coisa. E o mestre tem isso, né? No senso comum, seria exatamente aquela pessoa que está doutrinando outras, é muito em relação sobre o outro, né? O mestre é aquele que ensina, é aquele que diz o que é certo e o que é errado, é aquele que está doutrinando. E aqui não, na espiritualidade, o mestre está falando sobre si mesmo, você se tornar mestre de si mesmo. É o domínio sobre você, domínio sobre seus próprios pensamentos. E aqui é muito importante essa questão do pensamento. O mestre, ele tá o tempo todo vigiando seus próprios pensamentos. O mestre, porque para você ter domínio sobre si mesmo, o pensamento é muito importante, porque o pensamento e o ego, eles têm tudo a ver. E eu quero trazer até um exemplo aqui que eu acho que vai ser perfeito para explicar essa carta, que é um livro que eu li que se chama Mais Esperto que o Diabo, que lá fala algumas diferenças, né, entre o alienado e o não alienado. E o mestre seria o não alienado. Que o não alienado, ele impõe o seu caminho na vida. Ele não aceita o caminho que outras pessoas exigem que ele trilhe. Ele não aceita pensamentos que não vêm dele próprio. Ele reflete por si mesmo, o não alienado. Ele pensa sobre qual é a verdade. Ele reflete. Ele não segue uma doutrina que outras pessoas ensinam para ele. Ele vai trilhando o seu próprio caminho. E o que acontece é que os alienados da vida, o senso comum da vida, eles seguem o caminho de outras pessoas que ensinam o que é o certo, o que é o errado. Acontece muito, por exemplo, com pessoas que seguem alguma religião e que são alienadas porque estão dentro dessa religião e seguem cegamente o que dizem para ela que é o certo. Só que dizem para ela que é o certo, ela não reflete por si mesma se realmente aquilo é o certo. Então ela acaba seguindo cegamente, né? E o não alienado não tem nada a ver com isso, né? Essa questão da religião foi um exemplo. O não alienado, ele segue seu próprio caminho. Ele vigia o tempo todo os pensamentos dele, porque assim como existe uma energia positiva dos seus mentores espirituais, dos seus anjos, da natureza, também tem uma energia negativa. E essa energia negativa, ela chega até você através dos seus pensamentos, ela chega até você te subornando com algo. Então, suborno através do seu lado mais frágil. Pode ser poder, pode ser dinheiro, pode ser sexo, pode ser comida, pode ser a sua vaidade. Acontece muito com pessoas de serem bajuladas por essa energia negativa e se tornarem vaidosas. Geralmente são pessoas que têm muito poder e que acabam espalhando mais essa energia negativa pelo mundo. E o mestre é exatamente aquele que não vai mais ser subornado, porque ele tem domínio de si mesmo. Ele vigia os próprios pensamentos. Essa energia negativa não vai conseguir dominar ele, e é quando você chega no seu estágio final. Você não vai mais precisar voltar a esse mundo. Sua alma, ela já evoluiu a esse ponto. E é um ponto difícil, gente. É um ponto... Teoricamente, eu sou uma pessoa que estou aqui falando a teoria, né? Na prática é diferente. Essa questão de vigiar os próprios pensamentos é um exercício constante que a gente vai fazer a nossa vida inteira. Então, é um caminho difícil de ser trilhado. E por isso que é o último estágio da alma, que é o estágio mais difícil de você ter domínio total sobre seus pensamentos, o ego não te dominar mais, você
pensar e refletir por si mesmo e trilhar a sua verdade. Buscar a verdade acima de tudo também. Esse é o mestre. É isso que essa carta significa. Eu espero que eu tenha sido clara. Se vocês gostaram, peço que curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Muito obrigada!